Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do canal, um vídeo de reviews, dois materiais que são lançamentos, vocês conseguem ainda achar. O pessoal falou muito, pediu muito para fazer o review desse material Vingança, material capa dura, lançado pela Panini Comics, 140 páginas, reúne a minissérie Vingança, publicada em 6 edições nos Estados Unidos, no encadernado volume único. O preço eu acho que é 20 e alguma coisa, não vou me recordar o certo. De qualquer forma, antes de eu entrar no mérito, escrita por Joe Casey e desenhos do Nick Dragotta. Antes de eu entrar no mérito da história, é preciso falar dessa capa. Essa capa que tem os vilões Magneto, Loki, a Caveira Vermelha, o Thor Destiny e tal. Você fala, porra, me remete a séries de encadernados de vilões que a Panini lançou, né? Do Caveira Vermelha, Livros do Destino, os Magneto e tal. E você fala, porra, deve ser uma coisa mais ou menos atrelado àquilo ali, os vilões atuando juntos. Ledo engano, isso aqui é quase uma propaganda enganosa, sabe? Não juridicamente falando, eu falo no sentido mais irônico. Porque vocês estão vendo esses personagens na capa e é importante salientar para vocês que eles mal aparecem na história. E eles são personagens secundários, para não dizer terciários nessa história, bem como eles não aparecem em suas versões clássicas, são versões alternativas dos personagens. Só para dar um exemplo para vocês, o Dr. Destino, na verdade, quem está usando a armadura, o manto do Dr. Destino, é o filho dele. O mercenário que aparece nessa história é o cadáver dele que está nessa história. Não é bem spoilers, porque vocês vão ver essa história e vão falar, pá, tipo, são irrelevantes esses vilões na capa. E como eu falo que não é uma sacanagem da Panini também. Por quê? Porque no americano ele saiu com essas capas aqui do Gabriel Del Otto. Então, por exemplo, a edição número 1, ela veio com essa capa aqui. A edição número 2... como vocês estão vendo aqui atrás, saiu com o Mercenário, a 3 com o Dr. Octopus e tal. Obviamente esses personagens eles estão relacionados à trama, mas eles não são os personagens principais. A trama, na verdade, é até um pouco confusa, um pouco viajada com viagens dimensionais, passado, presente, futuro, envolvendo a Segunda Guerra Mundial com o Caveira Vermelha. A gente tem a Brigada Juvenil, isso daí até é importante dizer, é um grupo de jovens da década de 60, que o líder deles era o Rick Jones, que ajudava os heróis, eles ficavam, essa Brigada Juvenil, em rádios, né, comunicação de rádio, avisando de catástrofes, tentando ajudar as pessoas. Então é uma coisa até cronologicamente antiga, alguns elementos que o Joe ele puxa e vai montando essa história. Outros elementos também os jovens, os mestres jovens do mal, que estão nessa história fazendo um balanço com a Brigada Juvenil. A Brigada Juvenil, nesse caso aqui, ela tem superpoderes. Antigamente, nos anos 60, eles não tinham superpoderes, eram simplesmente garotada, adolescentes, que resolviam ajudar as pessoas, ajudar os heróis, inclusive, alertavam os heróis de algum perigo iminente. E aqui eles são tratados com superpoderes, então os personagens são diferentes, tem os últimos defensores também, com o Falcão Noturno, a Mulher Hulk, novos personagens sendo apresentados aqui nessa trama, e uma dualidade entre o bem e o mal. O herói só pode existir, você só sabe que ele é um herói se existir o vilão, né? O bem só existe se o mal existir, porque como você consegue saber se o bem existe se você não tem uma comparação com o mal? Além disso, tem a participação do intermediário, que também aqui é um intermediário alternativo, porque o intermediário do universo 616, ele é meio gigante, não tão gigante, mas deve ter seus 5, 6 metros de altura, ele é homem, careca, e aqui ele é representado por uma menina. Então essa trama vai envolver essa tentativa de manter a ordem no universo Marvel pela Brigada Juvenil e os mestres agindo nos bastidores, inclusive a Brigada Juvenil age nos bastidores, e esses jovens mestres do mal, eles vão tentando tomar o poder, vão para Latvéria e tal. Galera, é uma trama até um pouco confusa. Ela não é mal escrita, ok? Ela não é mal escrita. Mas eu acho que o fato de apresentar uma capa dessa, trazer uma expectativa da história e também usar elementos novos, personagens que não tinham aparecido antigamente, apesar desse resgate de elementos do universo Marvel antigo, né, da década de 60, década de 70, com a Brigada Juvenil, eu acho que não é uma história interessante. Sinceramente, não achei nada que me faça assim falar, olha, realmente é uma história
clássica, uma história muito boa, e eu sei que os sites gringos elogiam muito essa série, falam que ela é super boa, que o Joey conseguiu trabalhar muito bem com vários elementos do universo Marvel, mas na minha opinião, principalmente para leitores novos, eu acho que isso aqui não vai adicionar nada, e nem para leitores antigos também, sabe? Fica uma história, pá, é uma boa história, legal, mas não acrescenta, sabe? Não é uma coisa que vai ser uma indispensável para você ter na sua coleção. Em termos de arte, eu vou mostrar a arte é muito boa, do Nick Dragotta, vou mostrar um pouco da arte para vocês, não é essa arte que eu mostrei do Gabriel Del Lotto, eu acho que essa pronúncia é correta, que inclusive é ele também que que tem a imagem das lombadas da Salvat, da primeira coleção. Aqui tem mais desenhos dele, ele tem bons enquadramentos e tal. Em termos de história, eu daria, tanto a arte como a história em si, os roteiros, eu daria uma nota 7.2. Mas se você me perguntar se me indica a compra desse material, eu vou falar, cara, se você for muito, mas muito entusiasmado pelo universo Marvel, ok, compre. Mas se você não tem uma pira de ver esses resgates de elementos, e esses resgates eles são desvirtuados, mas não no sentido do roteirista não saber o que está fazendo, mas sim dele querer explorar isso de forma diferente, com realidades alternativas, personagens alternativos. Enfim, galerinha, vocês veem se vocês querem comprar, minha avaliação tá feita e essa capa aqui é enganação, tá? O próximo material que a galera me pediu bastante para fazer review é X-Men Deus Ama, o Homem Mata, uma publicação da editora Panini em capa dura, em torno de 100 páginas ao preço de 15, 20 reais. Como é material da Panini Books, não tem aqui o preço de capa. Esse material é maior que o formato americano, como vocês podem ver por comparação ao Vingança, que tem exatamente o formato americano. Aqui vai trazer alguns extras, e o extra é bem interessante, eu vou mostrar aqui um pouquinho, mas eu vou comentar meio por cima, mas eu vou começar pelos extras porque é importante alguns esclarecimentos que o Chris Claremont fez, que é o autor. Aqui tem uma entrevista bem bacana, ele fala bastante sobre a série, também tem a entrevista com o desenhista, inclusive um outro desenhista, aqui alguns esboços em preto e branco, a lápis ainda. O outro desenhista recusou o trabalho, mas não vou comentar quem é e tal. Bom, mas enfim, galera, o Chris Claremont, na verdade, ele queria lançar exatamente como graphic novel, ele queria fazer uma história mais elaborada, então ele não queria que a história saísse dentro da mensal dos X-Men. Ele falou, não, eu quero fazer uma coisa mais bem desenvolvida, uma história autocontida, que não tenha repercussões cronológicas. Ele não queria que essa história tivesse repercussões na mensal dos X-Men. Então ele resolveu fazer essa história num arco fechado, uma coisa mais redondinha que você consegue entender sem precisar buscar outros elementos. Essa série aqui, inclusive, ela foi base, serviu de inspiração para X-Men número 2, o filme, né, que tem aquele começo nervoso com o Noturno, tentando matar o presidente, invadindo a Casa Branca. Sensacional aquele começo. Eu lembro quando assisti no cinema, falei, cara, um dos melhores começos de filmes que eu já vi. Realmente muito foda. Com relação à história, aqui é bem explorado a parte religiosa, de quanto a religião pode influenciar no pensamento da população. E a gente tem um reverendo, o Stryker, que ele faz uma cruzada contra os mutantes. Eles falam que Deus, na verdade, criou o homem e não criou os mutantes. E os mutantes estavam tentando tomar o mundo e substituir os humanos. Então ele faz várias citações bíblicas para tentar convencer o público de que os mutantes, na verdade, merecem ser exterminados, merecem ser presos. E para isso, ele faz várias palestras, ele chama um debate para fazer com o professor Xavier, e ele também age na surdina como uma espécie de terrorista. Ele primeiro tem essa fachada de bom moço, de um homem de Deus, mas por trás ele está apresentando sinais de psicopatia, porque ele simplesmente começa a querer literalmente matar mutantes. Ele tem uma equipe que age por trás, assim, né, como eu falei, na surdina, por trás das câmeras, para realmente eliminar os mutantes. E os X-Men vão se unir ao Magneto nessa cruzada
contra esse reverendo Stryker. Uma história realmente sensacional, muito bem explorada os mutantes. Talvez essa história, não que ela tenha perdido, foi datada hoje, tenha perdido o contexto dela. Na verdade, como ela foi lançada nos anos 80, e ela não tinha sido explorada de forma tão adulta dentro do universo dos X-Men. Então por isso que ela teve uma grande repercussão e é considerada um dos grandes clássicos dos mutantes. Talvez hoje você fale, cara, mas essa história de pessoal contra os X-Men, contra os mutantes, não é uma coisa nova. Não, realmente não é uma coisa nova. Até nos anos 80 também não era uma coisa nova, mas a forma que essa história foi explorada, ela foi sim uma forma nova, e até essa visão de incluir a religião como uma explicação do porquê que os mutantes devem ser exterminados. Então é uma história realmente muito legal, os desenhos são sensacionais, vou mostrar um pouco da arte para vocês. Olha só. Mais arte para vocês. Eu achei muito legal essa arte. E essa capa aqui, vamos falar sério, essa capa aqui é sensacional. Galera, que nota que eu dou para esse material aqui? Eu dou uma nota 8.7, uma nota alta, um material que eu gosto bastante dos X-Men, eu já tinha lido, eu já tinha graphic novel lançada pela Editora Abril, essa aqui é uma republicação pela Panini, ok? Ele já tinha sido lançado antes pela Editora Abril, então fica a dica para quem é fã dos X-Men, esse material é indispensável. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Comentem, compartilhem, deixa aquele comentáriozinho do que vocês acharam dessas histórias aqui. E olha, fiquem esperto com vingança, essa capa engana a trouxa, galera. Um abraço aí, até mais!